Então, o evangélico é alguém que traz dentro de si esses valores. Independente da cultura, independente do contexto histórico, independente do espaço geográfico, o evangelho, ele leva os valores dentro de si. Todos os valores de Cristo, onde quer que ele esteja. Dentro de sua casa, às quatro portas, dentro do seu ambiente de trabalho, em sua sala de aula, em sua rua, na sua cidade, nas redes sociais, no seu país. Então, o evangélico é aquele que sim, que representa Jesus Cristo em todos os seus atos. Eu comecei dizendo que o apóstolo Paulo é um exemplo de alguém verdadeiramente movido pela graça e de alguém que tinha os valores de Jesus dentro de si. Paulo pensou e agiu conforme o modelo Jesus Cristo. A convicção e a dependência da graça de Deus fez de Paulo um dos maiores homens que pisou nesta terra. Por sua identificação com Cristo e pela missão recebida, Paulo padeceu necessidades como fome, frio, perseguição, naufrágio, foi surrado, foi maltratado pelos romanos, pelos judeus. No entanto, Paulo em nenhum momento negou os valores e nem a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. O evangelho de Cristo era a causa pela qual Paulo vivia e também pela qual morreu. E como cristãos, o evangelho deve nos definir, o evangelho deve nos motivar, o evangelho deve nos satisfazer. O evangelho de Jesus Cristo é implacável na transformação de cada área de nosso coração. O evangelho penetra em todo o nosso ser, é a única fonte de santificação. Procure em qualquer outra área, na filosofia, na ciência, em qualquer outra área de conhecimento humano, você vai encontrar apenas moralidade, autocorreção e, na pior das hipóteses, você vai encontrar idolatria. Porque somente o evangelho é a fonte pura que produz mudança de pensamento, mudança de vida. Somente o evangelho. Somente o evangelho. Foi a nossa introdução. Agora abra sua Bíblia lá para Atos capítulo 2, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Atos capítulo 21, do verso 1 ao 14. Atos capítulo 21. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rodes e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. E despedindo-nos uns aos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração?
pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. O que o Evangelho faz na vida de um homem? Paulo, um perseguidor da igreja, religioso, farisaico, tinha sangue nos olhos, Paulo. Um homem que era movido pelo ódio, pela ira, pelo sectarismo. Paulo tem esse encontro com Jesus. Jesus diz a Paulo que iria ensinar a ele o quanto importava que ele sofresse pelo nome de Cristo. Paulo realmente foi esfaqueado pelo Evangelho, o coração de Paulo foi transformado. E quando você vê as viagens missionárias de Paulo, esse texto que nós lemos faz parte da terceira viagem missionária de Paulo. Quando você observa as viagens missionárias de Paulo, o homem que lançou a semente do Evangelho em todo o mundo antigo, por terra, por mar, sendo rejeitado em alguns lugares, sendo melhor aceito em outros lugares, sendo perseguido por judeus, sendo maltratados por gentios, Paulo não desistiu, porque esse Evangelho poderoso transforma a vida de qualquer pecador que rende sua alma e dedica toda a sua fé a Ele. E Paulo sabia disso. Paulo diz: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo entendia, e porque ele já tinha experimentado, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho transforma, entra na mente, quebranta o coração, dobra os joelhos, faz com que a nossa disposição seja de obedecer. O Evangelho definiu o caráter de Paulo, e o Evangelho ainda hoje tem poder para moldar o caráter de todo aquele que nele crê. O Evangelho nos define, é o poder que suscita o novo nascimento, a novidade de vida em comunhão com Deus, com os irmãos, e também o Evangelho produz dentro de nós o amor do alto, o amor que é gerado pelo próprio Espírito Santo. Lá em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então entenda, meus irmãos, quando nós nos identificamos como crentes, como cristãos, como evangélicos, esse nome, ele traz muitas responsabilidades sobre nós. Porque esse nome nos define. Então, quando alguém é chamado de cristão, quando alguém é chamado de evangélico, quando alguém é chamado, é um crente, as pessoas criam expectativas sobre o comportamento, as ideias daquela pessoa. O mundo pensa, então, se ele é um cristão, ele não apoia aborto, ele não apoia a legalização de drogas, ele não apoia a questão do casamento homossexual. A pessoa é livre, mas como evangélico eu não tenho nenhuma autoridade de Deus para dizer é lícito, diante de Deus é lícito. Não, diante de Deus é pecado. O evangélico traz esses valores. Um detalhe, casamento. Um detalhe, né? Como os casamentos fossem detalhe. Mas uma área significativa da vida, casamento. Aí quando alguém crente diz assim, não, eu vou juntar os panos aqui com essa pessoa, se der certo a gente continua, se não der, cada um vai para o seu canto, vai ver sua vida. Não, peraí, está errado, você é um crente, é um cristão? Sou. Não, filho, os valores de Cristo, o ensino de Cristo diz o seguinte, aquilo que Deus uniu, que não separe o homem. De maneira nenhuma. Um filho que não honra o pai ou a mãe. Você é o quê? Não, sou evangélico, mas você é evangélico, é cristão e trata seu pai e sua mãe assim? Porque os valores do evangelho diz que os pais devem ser o quê? Honrados. Não, eu sou cristão, mas eu tenho o meu jeitinho brasileiro, corrupto, de conquistar algumas coisas na vida. Não, mas você não é cristão? É. Mas como você diz que tem Cristo em si, acredita nos valores de Cristo, a sua identidade está definida por Ele,
mas age dessa forma. Tem alguma coisa errada, alguma incongruência, está tudo errado. Quem tem o evangelho da graça dentro do coração, não passa por crises de identidade. Ele entende que os ensinamentos de Deus dizem que nós somos imagem e semelhança dele, nós somos pecadores por natureza, somos arrependidos no convencimento do Espírito Santo, transformados segundo o seu poder, salvos da condenação pela fé no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Somos instigados pela graça de Deus a obedecer a sua palavra. Não há razões para um cristão que crê no Evangelho ter crise de identidade, como eu disse. Sabemos de onde viemos, sabemos quem somos e sabemos qual o nosso destino após a morte. Qual é o destino de um cristão após a morte? Qual é? A vida eterna. Mas por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. Por causa do Verbo vivo. Por causa do Evangelho. O Evangelho nos define. O Evangelho da graça também é como essa onda da campanha de missões. Essa onda aqui, muito interessante, vou até mostrar aqui. Está aqui, movidos pela graça. Muito legal esse logotipo aqui. Uma onda que move o coração. O Evangelho deve nos motivar. É o que motiva José Cida a estar lá em Porto Alegre. É o que me motiva a percorrer meus 180 e poucos quilômetros até Alexandria. É o que motiva você a contribuir financeiramente. Financeiramente é a que você trabalhar para o reino, se dedicar à igreja. Quando o Evangelho da graça está dentro de nós, então nós nos sentimos motivados. Paulo diz lá em Colossenses 3,17: e tudo quanto fizerdes, seja por palavras ou por ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É o Evangelho que nos motiva a trabalhar, a servir. Se você entender o que é o Evangelho, esse Evangelho vai impulsionar você, como uma onda no mar, vai empurrar você ao serviço. Eu quero servir, eu quero contribuir, eu quero desgastar a minha vida, como Paulo se desgastava aqui, diante de todas as ameaças, para que o Evangelho fosse semeado. O Evangelho combate nossas ambições, nosso egoísmo, nosso egocentrismo, por meio da exortação ao amor. O amor edifica, o amor cura, o amor fortalece, o amor transforma. Jesus mostrou esta verdade em todos os seus gestos. O que motivava Jesus? O amor ao Pai. Ele dizia que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. O Pai o amava, ele declarou isso. E ele declarou que o Pai também nos ama, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. O amor de Deus, a graça, o favor que não merecemos, é que deve impulsionar nossas ações, nossos gestos, nosso comportamento, moldado pela graça. Não, pastor, eu não faço isso porque eu tenho medo de ser condenado ao inferno. Não, pastor, eu não faço isso porque eu tenho medo de ser disciplinado e passar pelo constrangimento na igreja. Não, pastor, eu não faço isso porque eu temo o que é que o senhor vai pensar a meu respeito, o senhor, homem, autoridade, o pastor. Não, eu não faço isso porque vou decepcionar meu pai e minha mãe. O Evangelho, a fonte que motiva, o motor do Evangelho, não é propriamente o que os outros vão pensar a seu respeito. O motor que gera força para as suas ações é o amor a Deus, a gratidão. Quando nós falamos nesse tema, movidos pela graça, o que é a graça? A graça é um favor imerecido, nem eu nem você merecemos. Então, quando você recebe um favor que não merece, qual é o sentimento que vai permear, que vai dominar, que vai transbordar o seu coração? Qual é? Quando você recebe um favor que você não merece, qual é o sentimento que transborda? Gratidão. Gratidão. Vocês estão bem afinados aí, viu? Gratidão. É a gratidão quem deve mover. Deus me ama, Ele me sustenta, Ele me guia, Ele me protege, Ele já me deu a certeza da vida eterna. Então é muita coisa boa que eu recebo desse Pai para que eu não o obedeça. O Evangelho da Graça deve nos motivar, nos define e nos motiva. E para nós concluirmos,
o evangelho da graça nos satisfaz. Lá em 2 Pedro 1:3 e 4 diz assim: graça e paz, Pedro falando, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro diz que nós temos recebido do Senhor todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nós temos recebido de Deus tudo que é necessário para ter uma vida santa diante dEle. Nós temos a Bíblia, a palavra inspirada, nós temos o Espírito Santo que está dentro de nós, nós temos a comunhão dos santos, nós temos tudo o que precisamos para vivermos bem nesse mundo mau. Para sermos felizes neste mundo, nós já temos tudo o que precisamos. Porque a felicidade de um cristão não depende do quanto ele tem na conta bancária, da marca da roupa que ele veste, ou do bairro onde ele mora, ou do diploma que ele tem. A felicidade do cristão depende da fé e do desfrute da graça de Deus. Quando as pessoas entendem isso, elas vivem melhor. O coração transborda de satisfação. Jesus afirmou lá em João 4, 13 e 14, conversando com a mulher samaritana, ele disse assim: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Lá em João 7, 37 e 38, ele disse assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é um rio de água viva? O que é fluir? É satisfação. Você já passou por aqueles momentos que você está morrendo de sede e você bebe aquela água, chega derrama, molha a roupa. Já teve essa experiência já? Ou aquele calor, começo de Mossoró, e você vai tomar banho, refresca. Ei, já está bom, olha o preço. Porque é tão bom a satisfação. A graça de Deus nos satisfaz, sacia a nossa sede dele mesmo, porque todo homem tem dentro de si essa sede de Deus. Aí ao invés de beber a água da vida, a turma vai beber o quê? A cachaça da filosofia, o conhaque da política. Mas não satisfaz. O que satisfaz é a água da vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? É Cristo que nos satisfaz. É Ele, somente Ele que nos satisfaz. Então, quando nós pensamos essa reflexão aqui, baseado no texto que eu li, os irmãos entendem porque Paulo disse: olha, eu estou pronto não só para morrer, não só para ser preso, eu estou pronto até para morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Quando os irmãos veem nesse texto que eu li, não expus cada detalhe, porque não era a minha intenção, mas quando os irmãos veem aqui, ele viajando pelos barcos, enfrentando tempestades, quando você vê ele pegando barcos de carga, né, e para no lugar, e desce, e fica com os irmãos daquela cidade, depois vai para outra cidade, e fica com aqueles irmãos da cidade, e vai viajando, arriscando sua própria vida ali, sofrendo necessidades. Aí você pergunta: meu Deus, o que movia Paulo? Era a graça de Deus, era o amor que ele tinha pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quando nessa situação aqui, que o profeta Ágabo chega a Paulo e diz assim: olha, este cinto aqui, que eu amarro meus pés e mãos,
vai acontecer com o dono desse cinto, lá em Jerusalém, o que eu estou prevendo aqui. Ele vai ser manietado, ele vai ser amarrado, ele vai ser preso. E o interessante é que os irmãos dizem: Paulo, não faça isso, não vá, Paulo. E Paulo, o texto diz que Paulo afirmou que ficou triste. Paulo diz: por que vocês entristecem meu coração dizendo isso? Eu não tenho medo de ser preso, eu estou pronto para morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou pronto. O Evangelho motivava Paulo, definia Paulo. O Evangelho era a satisfação da vida de Paulo. E a minha oração hoje, por você que nos escuta, por mim também, é que este Evangelho continue nos definindo. Que este Evangelho influencie todas as nossas escolhas. Não só com relação à política. Política é o de menos. Ter uma visão do mundo dependendo de política é uma mesquinhez tremenda. Nosso reino é muito maior do que o Brasil. Nosso reino é celestial. Nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. Que o Evangelho define nossos valores. Que o Evangelho, ele nos impulsione a contribuir financeiramente, a trabalhar, a se dedicar na obra, fazendo bem às pessoas. E que o Evangelho nos satisfaça. Que o nosso coração seja grato diante de toda a bondade que o Senhor tem derramado sobre nós. Aqui e aquela graça e misericórdia que será derramado também lá na eternidade. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta mensagem. Nós cremos que o Teu Espírito falou ao nosso coração. E nós cremos no Evangelho. Nós cremos na mensagem de boas novas de salvação. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nos valores do reino. E por isso nós estamos aqui cultuando o Seu nome, exaltando os ensinamentos do Senhor Jesus. E nesse momento, Pai, pedimos pela vida daqueles que estão aqui, mas que ainda não têm sua identidade definida por Jesus, não têm suas ações motivadas pelo Evangelho, e não têm o seu coração satisfeito pela graça. Ó Deus, que o Teu Espírito fale ao coração dessas pessoas queridas, que eles entendam da necessidade de arrependimento de pecados e da entrega, da conversão ao Senhor Jesus Cristo.